E aí, pessoal, vamos a um experimento da parte de ligação covalente. O que a gente vai fazer hoje? Verificar a condutibilidade dos compostos iônicos, ou sólidos ou em solução aquosa, né? Para isso, nós temos um sisteminha como esse aqui, um sisteminha bem caseiro, bem arcaico, meu esposo que fez. Ele tem um interruptor, então se eu apertar o interruptor, né, o interruptor ele fecha o circuito elétrico e acende a lâmpada, porque esse sistema está ligado numa tomada. Mas o que nós queremos verificar é que se eu fechar o sistema, ó, o interruptor está desligado, se eu fechar o circuito elétrico, a lâmpada tem que acender. Então é isso que nós queremos verificar. Aqui nas extremidades, né, nós temos duas barras de grafite, porque o grafite ele também pode ser usado como um eletrólito, ou seja, uma substância que conduz corrente elétrica. Apesar do grafite ele ter ligações covalentes, ainda assim ele conduz corrente elétrica, mas isso a gente vai ver lá na parte de ligações covalentes, beleza? Aqui, para essa prática então de hoje, eu peguei bicarbonato de sódio, esses que compra mesmo no supermercado, porque o bicarbonato ele é uma substância iônica, e o sal de cozinha, né? Sal que a gente usa na cozinha mesmo. Então, ó, a gente vai fazer a verificação se um sólido iônico conduz corrente elétrica. O primeiro vai ser o bicarbonato. Ó, coloquei o sólido, a lâmpada não acendeu. Vou fazer a mesma coisa com o sal de cozinha. Também não acende. Vou fazer agora, chegar ali pra cá, com a água. A água também é uma substância covalente e a água pura, ela não conduz corrente elétrica. Ou pelo menos não deve, né? Ui. Ó, a água não conduz. Porém, opa, é porque eu encostei um eletrodo no outro. Porém, quando eu adiciono cloreto de sódio, ó, vou colocar os eletrodos aqui. Olha, olha, ó, o que tá acontecendo? Eu adicionei bem pouquinho, ó, bem pouquinho. A intensidade da lâmpada, ela é proporcional à quantidade que eu coloquei. E como o cloreto de sódio eu não mexi e ele foi pro fundo, olha, o que acontece? E à medida em que eu for adicionando mais cloreto de sódio, a intensidade da lâmpada aumenta, certinho? A mesma coisa vai acontecer se eu fizer isso com o bicarbonato de sódio. Eu coloquei muito aqui. Desculpa, gente. Não sou youtuber e eu não quero jogar tanto fora. Vou colocar pouquinho. Ó, vou adicionar um pouquinho. Vou colocar, ó, o bicarbonato, também sendo uma substância iônica, ele também conduz corrente elétrica. Vamos então entender como isso acontece? Então vamos entender como é que a condutibilidade acontece. Os compostos que são iônicos, assim como acontece com o cloreto de sódio, em água há uma ruptura da ligação iônica, uma quebra dessa ligação iônica. Então vai formar o íon sódio, só que agora aquoso, né? Porque ele vai estar em água, mais o íon cloreto, o Cl-, também aquoso. Esse processo a gente chama de dissociação. Um processo de dissociação é eu tenho um composto iônico, a água vem, faz a ruptura dessa ligação e aí eu tenho íons em
solução. Esses íons, carregando carga elétrica, eles fazem a condutibilidade da minha solução. Então, nós verificamos ali que quando esses íons, né, estão em solução, eles estão solvatados pelas moléculas de água, eles conduzem corrente elétrica. A mesma coisa com o bicarbonato de sódio. Em água, ele vai ter a formação do íon sódio. Opa, deixa eu melhorar assim meio mais aqui. Mais o íon bicarbonato. Ó, não se preocupe ainda, porque o íon bicarbonato a gente vai ver isso lá em ácidos, tá? Mas quando eu tenho o bicarbonato de sódio em água, ele vai ser dissociado em íons sódios e em íons carbonatos. Certinho, meninos? Até a próxima!